Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu vou passar rapidinho um assunto que a gente até comentou numa uma palestra que eu dei lá na IFMS. Alguns de vocês até estavam lá, muito obrigado. Sobre compatibilização de projetos. É, Depois eu até quero ver como é que vocês estão avançando com relação a todos os projetos aí, os desenvolvimento do desenho. Mas eu queria passar uma ideia geral de como vocês vão como se a gente está falando de projeto executivo, né? Como é que vocês devem avançar nesse projeto executivo, já que a ideia é vocês terem no projeto executivo já feito a compatibilização, né? Fazer ou iniciar essa compatibilização com todos os outros complementares. E aí a gente fala de complementares, é basicamente estrutura elétrica e hidráulica, mas é bem comum a gente também falar de estrutura metálica, estrutura gás e outras especialidades, sonorização, luminotécnica, automação e tudo mais, né? Então, vou dar uma ideia geral aqui, como a gente costuma fazer, como eu costumo fazer, para vocês também tentarem desenvolver isso quando vocês estiverem fazendo seus projetos, né? Então, o projeto não acaba na arquitetura, a ideia, a sequência correta seria fazer um estudo preliminar para provar com o cliente, e nesse momento vocês já fazerem a contratação dos projetos complementares, né, junto com seus clientes. E uma ideia que funciona bem aqui é fazer logo que vocês têm já os projetistas contratados, fazer uma reunião com eles e fazer a apresentação do seu projeto em si, né? Então, estão fazendo uma casa, uma residência, por exemplo, aí fizeram aquele render bonito no Lumion, no Sketch, tudo mais, aprovou tudo com o cliente. E aí já faz a contratação dos projetos complementares, marca uma reunião com esses profissionais, engenheiros ou arquitetos, e apresenta, né, o seu projeto, a sua ideia, o seu conceito. Agora, para esses projetistas, agora, nesse momento, então, é a ideia de começar a compatibilização, né, e apresentação para outros profissionais que vão colocar suas próprias informações, né? Seja da estrutura, seja da elétrica e da hidráulica, e também eles tirarem várias dúvidas aí, umas diretamente relacionadas ao projeto e outras relacionadas ao gosto e às vontades do seu cliente, né? Então, dúvidas relacionadas a, por exemplo, a parte estrutural, como que vocês pensam em colocar cada uma daqueles elementos ali da sua fachada, da sua planta, como uma definição de hidráulica, por exemplo, se vai ter aquecimento solar, se vai ter ducha higiênica, são detalhes aí que você pode, né, definir como arquiteto ou tirar essas informações com os seus clientes também, na parte da iluminação, mesma coisa e tudo mais. Então, você faz essa apresentação e parte para um anteprojeto, onde o seu projeto de arquitetura vai estar muito mais detalhado e ela vai servir bastante com as informações mínimas necessárias para os projetistas também conseguirem desenvolver seus próprios projetos, bem como você também tirar algumas dúvidas, né? Como eles já estão contratados, você pode falar com o engenheiro estrutural, por exemplo, para já começar ele te passar algumas premissas aí relacionadas à estrutura, como que aquele vão, por exemplo, aquela grande vão ali da sua varanda, por exemplo, como é que ela vai se comportar, né? Que tamanho de viga, que tamanho de pilares e tudo mais. A mesma coisa com a hidráulica, por exemplo, onde é que vai a água, né? Ou a da elétrica, onde você vai colocar o seu quadro de distribuição e tudo mais. Então, essa é a ideia da compatibilização no anteprojeto para partir para o projeto executivo, e todas essas informações alimentam uma estimativa de custo, um orçamento e, logicamente, todas as informações que vão para a obra de fato, né? Lembrando que a gente faz o projeto de arquitetura não é eu sempre repito isso, né? Não é o produto final, né, que o cliente quer quando ele vem contratar a gente, né? Ah, acaba o produto final que o cliente vem quando procura um escritório de arquitetura é o objeto construído, é o prédio de fato construído. E para que isso aconteça, a gente tem que passar por todos esses processos. Fazer a entrevista com o cliente, fazer o estudo preliminar, fazer o anteprojeto,
e depois a compatibilização e o projeto executivo. Ok? Então, esse projeto executivo é o projeto que vai para a obra, onde vão estar todas essas informações. Para a gente avançar no projeto executivo, além das informações que vocês mesmos vão construir, né? Seja de uma concepção arquitetônica, ou seja de elementos que vêm de outros profissionais e do próprio cliente. Então, você precisa fazer essa compatibilização. Vou passar aqui uma ideia geral de como é feito esse processo e, por favor, me interrompam sempre que tiverem dúvidas aí. Ok? Vou compartilhar minha tela aqui primeiro. Bom, espero que vocês estejam vendo a planta, uma planta de uma residência. Essa é uma planta do pavimento terra, é um sobrado, né? E aqui é interessante que aqui está a arquitetura. Deixa eu pegar a planta original aqui. Ok, essa é a planta de arquitetura, né? Com as paredes, janelas, as informações, é feita no AutoCAD ainda, né? Algumas linhas de cortes e as cotas, ok? Então, um anteprojeto, lógico que ele está bem completinho aqui, com vários cortes, fachadas e tal, mas eu vou me atentar primeiro na planta baixa. Então, planta é uma residência relativamente simples aqui, e eu vou trazer aqui agora o outro arquivo onde a gente já casou as informações. É melhor eu fazer diferente. Aqui. Esse aqui é o estudo preliminar, o pré-projeto do profissional que está fazendo a estrutura, né? Então, ele pegou a mesma coisa, né? Ele pega a minha arquitetura, joga as informações e faz uma distribuição de pilares aqui. Então, aqui você vê todos os pilares, todas as letras P aqui são os pilares e as letras V, as vigas, né? Isso aqui seriam as vigas no nível 100, então seriam as vigas baldrame. E os pilares, P16, 12 por 40, essa é a medida desse pilar aqui. Ok. Viga 110, então a medida de 12 por 30 pelo comprimento, né? Então, viga 110 é esse aqui. Aqui, cada profissional, cada engenheiro, arquiteto que faz projetos de estrutura, ele tem uma simbologia própria, mas que acaba se repetindo muitas vezes para fazer a leitura do projeto. Nesse caso aqui, ele demonstra desse formato aqui os pilares, né, numa cor diferente, os pilares, a viga, e esses pilaretes aqui, que a gente chama de pilaretes aqui, são esses amarelinhos aqui, que são pilares que morrem na viga baldrame, eles não avançam para cima. Já vou mostrar onde isso vai interferir. Aqui mais um pilarete aqui e tudo mais. Ok? Um pilar redondo, que veio da arquitetura. Enfim, então essa é a leitura geral da pilarização no nível 100, que seria a viga mais baixa, o nível térreo aqui. Esse aqui ainda dentro do projeto de estrutura, aqui a gente já começa a ver algumas lajes, né? Que são as letras L's, as vigas no nível 200, né? Então ele já começa com a numeração diferente também, V200. E aqui ele informa tem um pouco mais de informação relacionada a um corte esquemático, né? Então vamos tentar entender aqui, ó. Ele fez um corte A aqui, só da estrutura, logicamente, e aqui a gente consegue identificar algumas alturas aqui, ó. A altura dessa laje, algumas vigas, né? A viga 211, 212, 214, e a gente já consegue perceber algumas alterações de nível, né? Vamos até entender aqui por que ele teve esse rebaixo de nível aqui. A gente vem aqui no corte A, então a gente entende aqui, ó, bem, aquele rebaixo ali está relacionado a esse banheiro, ok? Olha, ele anota aqui um nível -5 em relação ao restante dos níveis. A mesma coisa aqui na sacada, nesse espaço aqui também, nessa outra laje aqui. Então, a gente já consegue identificar algumas coisas aqui no corte esquemático dele.
ok? E agora eu vou mostrar para vocês como que foi feito o casamento aqui das informações. Então a gente sobrepôs a arquitetura com a estrutura, né? Pega o arquivo dele, aquele arquivo base lá, e sobrepõe. Esse aqui é o nível 100, ó, V110, então aquele forma nível 100 sobreposto sobre a arquitetura. E a gente consegue identificar, e aí o que é a compatibilização? Verificar se existe alguma interferência entre a sua arquitetura e a estrutura que o cliente, que o engenheiro mandou para você. Então até tem algumas anotações aqui, ó. Por exemplo, esse pilar aqui, vocês conseguem enxergar aqui, né, em vermelho aqui, ele está pegando um pedaço desse vidro que está embaixo da escada aqui, né? Então, até foi solicitado para o engenheiro estrutural, pegou, fez a verificação que isso estava interferindo, a gente entende que vai precisar de um pilar aqui e perguntou, né, pergunta para o engenheiro a possibilidade de rotacionar o pilar, nesse outro sentido, exatamente para não fazer interferência nessa janela, não ter que diminuir essa janela que foi aprovada na arquitetura. Tá? Então, ele vai verificar se existe a possibilidade de rotacionar ele para dentro dessa parede, que aí não faria a interferência. Interessante aqui, ó. A estagiária que fez essa anotação, e ela fez aqui, ó, verificar outra posição para este pilar, porque ela percebeu que tem um pilar aqui dentro da janela, né? Mesma coisa, imagina a ideia da arquitetura de deixar um grande vão aqui, uma grande janela de fora a fora, tal, provavelmente para um jardim, alguma coisa assim. E apareceu esse pilar no meio da janela. Ela fez a anotação, mas aí depois até confirmo depois com o engenheiro que essa é um pilarete, por isso que né, comentei há pouco tempo atrás aqui, que esse é um pilarete que morre no baldrame, ela não avança, então ela está só segurando essa grande viga baldrame que está lá embaixo. A viga baldrame é aquela viga que está lá no chão, né, depois que nasce a parede, então ela não vai ter nenhuma interferência. Então isso aqui já é uma compatibilização já resolvida. Aqui mesma coisa, pilarete que não tem interferência. Acho que é isso, que não teve, estava bem casadinho. Enfim, então a gente vem conferindo todas as informações, olha só. Aqui teve que, obrigatoriamente, diminuir um pouco essa porta, isso aqui foi discutido com o engenheiro, então essa porta vai ter que diminuir alguns centímetros aqui, né, para poder, no caso aqui, uns 15 a 20 centímetros, vai ter que diminuir essa grande porta aqui, né, para poder fazer esse apoio aqui. Ele não teria como fazer diferente esse pilar, já foi discutido isso com ele. Enfim, a gente faz a anotação e tem o retorno, né? Ele falou, olha, tem, assim, a resposta dele sempre de tentar ajudar, mas a solução aqui ficaria muito mais cara do que eu diminuir 15 centímetros essa porta, né? Então, teria um prejuízo maior se eu estiver diminuindo esse pilar e aumentando a porta, para poder comportar isso. Então, a arquitetura entendeu que a gente vai diminuir essa porta sem prejuízo. Enfim, aí faz toda a verificação de todos os itens aqui, se estão casando, se estão sobrepostos corretamente, tá? No piso superior, aí aconteceu uma coisa interessante aqui, deixa eu achar, acho que está aqui. Sim, aqui. Então, você vê que aqui, ó, se vocês perceberem, a gente tem um grande vão aqui com pouquíssimos pilares, né? Então, a gente tem 7,50 metros nesse sentido. Aí, aqui eu não tenho apoio também nenhum, né? Então, eu tenho apoio só nesse lado aqui, mas eu tenho esse vazio que é a escada. Então, isso gerou uma certa reforço estrutural muito grande por conta do engenheiro estrutural. E uma das soluções, ele teve que reforçar esse pilar aqui. A gente já está até, né, compatibilizado essa parede aqui, não é uma parede de 15, mas uma parede de 25, porque vai ter um pilar gigante aqui
de 22 centímetros aqui, né? 22 por 40, né? Uma solução que o engenheiro estrutural trouxe. Então, ok, a gente fez a compatibilização aqui no piso térreo e no piso superior ela precisava continuar. E aí o que acontece? Ele está exatamente aqui, olha só que interessante. Ele saiu no meio da porta, né? E assim, mesma coisa. Tem como mudar? Tem, mas aí geraria um conflito muito grande. Ele teria que fazer uma viga imensa no meio da sala e tal. Então, aí a ideia da compatibilização, do compartilhamento de informações e na busca de soluções mesmo, né? Então isso é discutido com o engenheiro. Ele coloca as possíveis soluções e a arquitetura vai tentando organizar, coordenar tudo isso. Eu estou mostrando a estrutura, já vou passar para a hidráulica e elétrica aqui para a gente falar um pouco sobre isso também, mas a ideia é de você tentar ajustar dentro das possibilidades. Bom, a gente entendeu, né, tanto a arquitetura quanto a estrutura entendeu que era melhor permanecer com esse pilar aqui, e aí a solução foi simplesmente inverter o banheiro. Ok? Então, aqui está um pouco poluído o desenho, mas acho que vocês entenderam, né? Então, a gente estava com o banheiro invertido aqui. A gente estava com o banheiro invertido aqui, a porta estava bem aqui, e a gente só inverteu ela, engorda essa parede um pouquinho, né? Para poder comportar aquele pilar que vem lá de baixo, que ele continua grande, né? Com 22 centímetros, para ele ir lá para a cobertura e segurar a caixa d'água, né? A caixa d'água também está aqui em cima, né? Então, a gente faz essa compatibilização, faz esse ajuste. E aqui, olha o que acontece quando você faz isso. O projeto de hidráulica também estava pronto, né? Então, toda a parede hidráulica estava aqui, né? Lembra que os vasos estavam de costas um para o outro. A gente tinha até aumentado, né, engrossado essa parede, colocado uma parede um pouco mais grossa, de um tijolo mais espesso ou um tijolo deitado, para poder comportar toda a tubulação dos dois lados, né? No entanto, depois que a estrutura vem, e aí a gente tem que volta para diminuir a parede ali para os 15 centímetros padrão, só que toda a hidráulica vem para cá e isso altera todo o projeto de hidráulica, né? Altera toda a relação de entrada de água e saída de esgoto nessa área aqui. Então, essa informação tem que ir imediatamente para a hidráulica para ele também fazer o ajuste. Lembrando que a caixa d'água está aqui, então tem uma interferência razoável aí no projeto de hidráulica. Então, essa é a compatibilização, né? Lógico que a gente fez de todos os outros itens, viu como que estava a altura das vigas e tal. Então, aqui a gente fez da pilarização, vou mostrar para vocês agora um pouquinho do corte também. Então, lembra que a gente tinha essas informações aqui, né, os cortes esquemáticos aqui da estrutura, a gente transporta isso para a arquitetura também, para fazer a verificação. Então, aqui a gente pegou o corte de arquitetura e começou a pegar as alturas. Aqui a estrutura. Essa informação aqui que eu iluminei aqui, é a informação que veio da estrutura, já casado com o projeto de arquitetura. Então, a gente vem fazendo a verificação aqui, ver os níveis, né, se está tudo correto, ver se eu acho alguma informação aqui. Aqui é uma informação que a estagiária fez a anotação também, vou apagar aqui para a gente ver melhor. Olha lá. Aqui está o nível do piso da arquitetura, ok? E aqui o nível de piso da estrutura. Então, essa diferençazinha de 5 centímetros aqui, a gente identificou que essa laje tem que estar rebaixada por ser uma sacada. Então, ele vai ter que verificar isso no corte e fazer os ajustes necessários, porque isso acaba indo para a obra. Muitas vezes isso não é verificado, isso acaba gerando um transtorno, né? Imagina que a gente faz toda a laje no mesmo nível, como está aqui no projeto.
E isso só é verificado depois que já fez a instalação do piso e tudo mais, e não se percebe isso, né? E aí, como é que se rebaixa uma laje depois que ela é concretada? Isso gera um monte de problemas. Você tem que fazer algumas gambiarras aí para poder essa água que está dessa sacada não entrar para dentro do quarto, né? Então, tomar esses cuidados. Lógico que isso acaba passando por um segundo crivo, que é de quem vai executar a obra, né? Mas a ideia é que a arquitetura preveja todas essas interferências corretamente, para que não haja nenhum tipo de erro durante a obra, né? Já falei também sobre isso, que essas soluções que acabam sendo tomadas pela obra, se não é você quem está executando, né, vai ser tomado pelo pedreiro muitas vezes, ou pelo engenheiro que não está conectado tanto com relação ao seu próprio cliente, né, ao seu cliente, as necessidades dele, e as necessidades do projeto em si, né? Então, acaba sendo tomadas decisões ali que acabam interferindo até em outras situações e acaba gerando problema de forma geral na obra. Então, essas compatibilizações são bem importantes para evitar qualquer tipo de problema, ok? Bom, aqui tem mais algumas compatibilizações gerais. Deixa eu ver, tinha uma que é bem interessante aqui. Então, a ideia da arquitetura de interiores aqui é que tivesse né, esse pano todo livre aqui. Então, a arquitetura tem um grande forro ali passando, exatamente, você viu que tem uma sala ampla ali, né, todo integrado entre estar, jantar e cozinha, e um grande painel ali no forro ali, vamos ver se até tem alguma imagem aqui. É mais ou menos isso aqui, né? Então, um grande painel de forro, né? Tudo aberto, integrando todos os três ambientes. Ok? Acho que dá para ter uma ideia aqui, né? Aqui. Dá para ter uma ideia geral aqui. Cozinha do lado esquerdo, um jantar e o Star TV do lado direito, e um painel liso ali, um detalhezinho de forro ali apenas. E na estrutura aparece essa viga aqui gigante, meio que matando toda a arquitetura. E aí a gente anota aqui para diminuir a viga para que ela fica dentro do forro, né? Isso foi um desafio muito grande, a gente acabou tendo, isso aqui já é um projeto já definido, tá? São anotações já passadas, mas o projeto já não está mais atualizado assim. Mas foi um grande desafio, tanto para a arquitetura quanto para a estrutura, para resolver essa questão aqui, né? Então, foram algumas horas aí para tentar resolver essa viga aqui no meio da sala. Uma delas, inclusive, foi aumentar um pouco mais o pé direito, criar um elemento de apoio para esse pilar num outro ponto, né, que não seja dentro da sala, fazer uma viga de transição, enfim, aí soluções de estrutura e arquitetura trabalhando juntos para resolver que seja uma relação estética mesmo do ambiente, né, que era muito importante para o cliente também, para a gente como arquiteto, mas para o cliente também, ok? Então, algumas compatibilizações de arquitetura e estrutura aqui, que são bem importantes para vocês avançarem num projeto executivo mais adequado, com menos erro. Ok, tudo bem para vocês? Todo mundo acompanhando aqui? Alguma dúvida? Por mim, tudo certo, prof. Bacana. Vou avançar um pouco mais aqui, então. Deixa eu abrir o projeto.
Bom, esse é o projeto de elétrica já compatibilizado com a luminotécnica, né? A empresa de iluminação já tinha mandado a luminotécnica, essa que eu estou iluminando para vocês aqui. Bastante LED, painel, tudo mais, enfim. A elétrica bem, a iluminação bem avançada. E a elétrica, né, engenheiro eletricista, no caso, o Edson, fez toda a definição técnica aqui, né, o cabeamento, onde que liga, os disjuntores, interruptores, enfim, as tomadas, né, além da própria iluminação. Aí vocês já sabem, né, o layout importa muito aqui nessa definição da elétrica, né, porque é ela que vai determinar onde estão todas as tomadas. Na cozinha, por exemplo, um milhão de informações aqui da elétrica e da hidráulica que se misturam aqui nesse espaço, né? Porque a questão de uma torre quente, vai ter um forno micro-ondas, vai ter um forno elétrico, vai ter um forno a gás, vai ter a geladeira, vai ter um lava-louça, vai ter um triturador de alimentos, vai ter aquecimento elétrico na tomada, na torneira, o fogão é de indução, fogão é cooktop, fogão é elétrico, própria iluminação, 1 milhão de tomada para liquidificador, para, enfim, né, os equipamentos todos. E acaba sendo uma cozinha pequena que tem que ter tudo isso, além da própria estrutura, que está em algum lugar aqui, e aí da hidráulica, né, que metade desses equipamentos que eu falei também são atendidos pela hidráulica, né? Então a geladeira agora, né, já vem com um ponto para você fazer a alimentação da própria geladeira, né, para a fabricação de gelo e água gelada. O triturador precisa ter uma saída correta do esgoto, numa dimensão específica. O lava-louça é a mesma coisa. O filtro precisa de um ponto de hidráulica. Água quente, né? Então a gente tem água quente e água fria. Então, na cozinha é um ponto aí bem sensível das compatibilizações. Então, só para a gente ter uma noção geral aqui aí de como a compatibilização e a apresentação do engenheiro eletricista junto com o engenheiro hidráulico e estrutural foi muito importante para a gente fazer a definição e não ter problema isso na execução da obra. Esse aqui é um ponto, né, é um quadro geral, QDG, quadro geral de... Um pouquinho, pessoal, o celular está vivo aqui. O quadro geral de distribuição aqui. Então, a rede vem lá da rua, né, da alimentação vem da rua, passa por um monte de lugar aqui embaixo, algum lugar aqui, e vem para cá, nesse pontinho da cozinha aqui, da cozinha. Tá? Olha só, aqui a gente tem uma grande painel de correr, aqui uma grande porta de correr, aqui não tem, né, uma janela também para vista para fora, com uma bancada, geladeira, e aqui uma parede também, mas também com um vitrô aqui, que é para ajudar na iluminação dessa cozinha. Enfim, o que isso gera? Vou voltar lá para estrutura. Compatibilização da estrutura, para a gente entender. Olha aqui. Olha onde está o quadro geral que o engenheiro eletricista sugeriu. O que não podia ser muito diferente, né? Esse é o único lugar que tem, inclusive para a própria estrutura. Então, a gente tem aquele P10, lembra que a gente comentou? Eu comentei aqui há pouco. Eu tinha que diminuir a porta e tudo mais. É onde está passando o meu pilar. Eu vou voltar lá para a arquitetura, ou para a elétrica. É o mesmo ponto. E como que eu vou colocar um quadro geral no pilar? Não passa nem tubulação, nem nada. Então, aqui gerou um conflito de novo. A solução, então, foi inevitavelmente... E não tem outro lugar, né? Vocês podem procurar aqui, ó, as arquiteturas aí cada vez mais abertas, mais amplas, com menos paredes, né, para você poder fazer as instalações da infraestrutura. Né? Então, aqui foi inevitável, a gente teve que engrossar essa parede. Não sei nem se isso tem desenhado aqui em algum arquivo aberto. Mas, enfim, essa parede agora não tem mais 15, ela acho que tem 30 centímetros, para poder passar a pilarização, passar a tubulação de elétrica,
e a própria estrutura, né? Então, aí não tinha outro lugar, aqui eu não ia poder colocar um quadro geral em cima da pia, né? Enfim, e não tem outro lugar para colocar, aqui não teria espaço que a geladeira, aqui é a porta de correr, enfim, olha só. Olha o conflito que isso gera quando você faz arquiteturas aí com poucas áreas para infraestrutura, né? Então, quando a gente está fazendo arquitetura, tem que pensar isso também, né? Isso faz parte do nosso processo aí. Porque senão, imagina, né? Se a gente não ajuda nessa definição, onde que o cara ia colocar esse quadro geral, atrapalhando toda a arquitetura e gerando um monte de conflito. Aliás, posso estar enganado, eu estou achando que até a gente mudou daqui. Enfim, só para vocês entenderem aí que, né, que gerou um conflito e aí a arquitetura, junto, né, coordenando todo esse processo, tem que tomar uma decisão aí para onde vai esse quadro geral. Porque aqui, exatamente onde ele desenhou, ele está no meio do pilar e isso não é possível, certo? Então aqui a gente também vê vários pontos de tomada elétrica, interruptores, essa confusão aqui de informações aqui, mas que vão para a obra e vão ficar vamos fazer a interferência direta, né? Naquele render bonito lá que a gente acabou de ver aí. Será que vai ficar assim mesmo? Imagina se a gente não está fazendo a compatibilização, aquele render está lindo lá. Quando a gente chega na obra, tem uma viga imensa no meio aqui da sala, matando todo esse conceito, né, belíssimo de espaços abertos e tal. Uma viga no meio fazendo toda uma interferência, poluindo todo o seu ambiente, né? Então a gente tem que fazer esses ajustes, isso em projeto, que no caso ali, se aumenta o pé direito, por exemplo, naquele exemplo da viga, eu tenho que aumentar mais um degrau. Será que esse degrau cabe? Como que é essa interferência em todo o projeto? Ok? Vou continuar aqui. Então, essa é elétrica. Vamos ver se tem no superior alguma coisa que interfira mais. Acho que não. A elétrica, na verdade, é o elemento mais simples de ser resolvido, né? Ele tem lógico, que todas as suas interferências e tal, mas como os cabos são flexíveis e você consegue subir, descer e levar para todo lado, né? Então fica muito mais fácil. O grande problema sempre é a hidráulica com a estrutura e a arquitetura. Um dos problemas é porque inventaram a tal da lei da gravidade, né? Não tem jeito, ninguém revoga essa lei. A gente fica refém dessa lei aí, tem que atender a lei da gravidade, e isso não consegue mudar muito. A gente fica amarrado aí. Eu vou mostrar aqui algumas interferências que a arquitetura, a hidráulica gerou na arquitetura e na estrutura. Vamos ver se eu tenho de cobertura aqui. Bom, outra relação aí dessas, né, das arquiteturas aí com pouco telhado, as telhas cerâmicas agora foram substituídas pelas platibandas, né? Quase de forma geral, e as calhas, né? Então faz as platibandas, coloca a telha, isso é bem importante para o projeto de vocês, porque a maioria não, todos, né? Tem uma grande área, um grande pano de platibanda com telha metálica, telha de fibrocimento, né? E que passa fatalmente por uma calha, né? Lembrando que toda aquela água que vocês, né, fizeram setinha lá, para onde que vai, para onde que vem, tem inclinação de 8, 9, 10%, 15%, dependendo da telha, e ela tem que morrer numa calha porque ela não está caindo para fora direto, né? Então ela vai morrer numa calha dentro de uma platibanda. Ok? Aqui então esse telhado aqui, por exemplo, ele está caindo, esse pano caindo para cá, para essa calha, e essa calha tem uma inclinação própria também, né? No caso aqui o engenheiro definiu em 0,5%, para chegar na captação aqui. Então aqui está a descida, uma água pluvial de 100 milímetros. Ok? Então um cano de 10 centímetros aí vai descer nessa parede. Aqui é um pouco pior, aqui, ó. Então, como eu tenho um pano muito maior, pegando toda essa água, aqui o engenheiro calculou duas descidas de 100 milímetros. Então, aqui são, né, 10 centímetros por 20 aqui, ocupando algum espaço na minha arquitetura ali embaixo. Então, vamos lá, vamos tentar acompanhar
essa compatibilização das descidas de água. Aqui no superior, aqui, a P9 e a P10, ela desce aqui dentro desse espaço aqui, então é na suíte 01, tem uma descida e tem um enchimento razoável, né? Vamos ver na arquitetura se isso já foi ajustado. Qual que era essa aqui? Ainda não, mas ela é bem aqui, ó. Eu acho que eu tenho um arquivo mais atualizado. Aquela descida ali está bem aqui. Então, ela está interferindo pouco, né? Então, a gente foi o local que entendemos também nessa compartilhamento de informações que a gente falou. Ali a gente achou que diminuir um pouquinho o armário era uma interferência menor que qualquer outro lugar aí que a gente possa tem que ter que colocar essa descida. Então, engrossa a parede para fazer a descida da água pluvial do telhado. Ok? Aqui ele pede um outro enchimento também. Vamos ver qual que é essa aqui. Aqui dessa calha, dessa cobertura aqui. Então faz um enchimento. Acho que até mudou, essa calha até saiu daqui depois dessa... Porque isso interferia na fachada, não lembro por quê. Enfim. Bom, vamos continuar descendo. E ela desce, ela aqui passou pelo pavimento superior, nesse cantinho aqui, e vai refletir lá no térreo, lá embaixo. Vamos para o térreo agora. Não foi, né? Onde que ela desceu aqui? Teria que estar por aqui. Eu acho que não é esse enchimento aqui mesmo. A P7, eu não sei agora onde é que ela foi. Não, mas eu acho que é essa aqui. Tá com um número diferente, mas imagino que seja essa aqui mesmo. Enfim, então ela do seu lado da cobertura, passou por dentro do quarto e veio aqui na sala, aqui, um enchimento que já estava previsto aqui, ó. Ela já tem um enchimento, a gente teve que aumentar um pouco mais o enchimento, esse aqui vem da arquitetura, essa informação aqui. A gente aumentou um pouquinho para suportar todas essas descidas aí que vem da hidráulica, né? Outro ponto que é bem importante aqui, que a gente pediu para ajustar, olha só. Vou voltar para a arquitetura para mostrar para vocês. Então, a gente tem um espaço gourmet, né, churrasqueira, bancada, aqui tem até uma cascatinha bem bacana aqui. E também, de novo, ela sem nenhuma interferência, né? As imagens aqui a gente consegue ver, né, tem um grande deck. Bom, esse espaço todo aberto aqui, com esse piso aqui, né, e que é todo ambiente bem uma grande porta aqui. Aí o engenheiro hidráulico, com toda a sua sensibilidade, ele colocou na frente daquela grande porta lá que a gente viu, uma caixa de captação, né? Imagina lá aquele deck lindo de madeira, todo de madeira, ou de, sei lá, de porcelanato, e uma caixa de tampa de ferro fundido bem na saída da porta aqui, né? Então você sai e o que você mais chama atenção não é nem mais a piscina e a cascata, é uma caixa preta ali, né, bem no seu deck ali e matando toda a arquitetura. E aí, assim, né, a gente pediu, entendeu que a sensibilidade do engenheiro hidráulico não estava alinhado, né, conosco e com o cliente, e a gente pediu para ele mudar todas essas caixas aqui para o outro lado, para vir por aqui todo, porque aqui é um corredor, na arquitetura não tem muita representação, não sei, só uma grande circulação, uma passagem, né, então essa tubulação toda, em vez de descer por esse lado, ela vem e desce para cá. Lógico que a gente vai ter uma grelha, que seria essa aqui, em algum lugar, para captar água da chuva e tudo mais, mas vai estar lá no jardim e fora dessa grande área aqui de convívio. Então, a gente pediu para tirar essas duas caixas aqui. E mesma coisa, isso é muito comum, muito, muito comum. Isso não passa pela arquitetura ou pelo crivo do arquiteto.
E a quem está executando também vai ter a mesma sensibilidade ali, né? Vai pelo mais fácil, até porque está em projeto, né? Então, se está em projeto, alguém teve essa definição, e isso vai, imagina de novo, a situação é muito comum, as caixas de gordura bem no meio da cozinha, bem no meio da meio da churrasqueira. Às vezes ele coloca, né? Bem no local, em frente à churrasqueira, então é um lugar que você está passando o tempo todo e está pisando numa caixa lá, fazendo, né? Te incomodando o tempo todo, ou enfim, no meio da varanda onde você coloca a mesa. Então, tomar esses cuidados ali nessa compatibilização, trazer as informações do projetista, ele fazer a apresentação do seu projeto, né? Isso é extremamente importante para o resultado final, né? Seja um projeto, e não só o projeto seja bonito, mas a construção em si seja bem adequada, né? Bom, aqui mais alguns enchimentos. Aqui foi o problema que a gente comentei lá atrás lá da estrutura, que ainda era o projeto com a parede hidráulica, aqui toda a parede para descer dos dois banheiros, né? Que a gente teve que alterar por conta da estrutura. Então muda todo esse detalhamento aqui, que já tinha até avançado um pouco mais. Ok, pessoal. Bom, tem mais coisa aqui para a gente falar de compatibilização, mas assim, eu acho que vocês conseguiram ter uma ideia geral dessa importância da compatibilização de informações. Aqui mais dois enchimentos aqui para descida de água desse pano todo da churrasqueira, enfim. Ok. Aqui é que eu acho que eu não estou com o arquivo. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Só mais. Não vou ter. Vai estar em outro arquivo aqui, eu não vou achar agora. Enfim, o que eu ia comentar é porque, né, como a gente tem poucas paredes aqui e a cozinha, né, é pequena, a descida de hidráulica também estava interferindo nessa pequena área que a gente tem. Então, a gente estava passando estrutura, estava passando elétrica, passando hidráulica praticamente no mesmo local aqui. Mas a ideia é a mesma, né? Era a interferência, o problema é apresentado, e aí os projetistas, junto com a coordenação do arquiteto, tem que tomar uma decisão aí de como que vai resolver isso, até de repente alterar bastante a arquitetura, né? Seja, sei lá, diminuir essa porta bastante, deixar de ser uma porta, de ser uma janela para passar tubulação, fazer uma descida, enfim. São soluções que, se não são tomadas na fase de projeto, elas vão ser feitas erradas, executadas erradas, ou vai ser feito algum tipo de gambiarra durante a execução. Poderia ter um custo muito menor quando a gente projeta e verifica essas interferências em momento de planejamento ainda. Por isso que eu insisto muito, né, isso é muito difícil ainda, o tempo de maturação de um projeto, né, o tempo de desenvolvimento do projeto não é e não acaba quando a gente apresenta e aprova com o cliente aquelas imagens bonitas ali. De um render bacana, de uma fachada linda, né, de um Lumion, um sketch super bem feito, trabalhar no Photoshop, né, com videozinho e tal. Isso, lógico que faz parte de todo o processo. É um processo que enche os olhos do cliente, né? O cliente, o próprio arquiteto fica, né? Vê aquilo muito bem montado, né? Então, né, muito bem estruturado, e o cliente muitas vezes leigo, né? Não consegue ver o espaço em três dimensões, como a gente vê quando olha uma planta, a gente mais ou menos imagina o espaço. E quando o cliente vê aquele 3D lá, é um momento que muitas vezes ele consegue entender o espaço que você projetou em duas dimensões ali. E ali é o momento que o cliente, então, fica familiarizado com o projeto e tudo mais. Mas, né, como a gente apresentou agora, acabou de apresentar agora, isso não se encerra ali, é muito pelo contrário. É ali que começam as interferências da infraestrutura, né, como falei, da estrutura elétrica e hidráulica. Aí a gente nem comentei aqui, mas, né, falta, por exemplo, o ar-condicionado. O ar-condicionado tem que chegar a elétrica e tem que sair o dreno, né? O dreno tem que ir para algum lugar.
ela não pode ficar pingando no nada ali, então ela tem que descer, seja numa calha, seja num ralo, seja em algum local para dentro do ar-condicionado. A instalação de gás, onde que vai esse gás? Aí constrói tudo lá e a gente, pô, mas vai ficar onde? Acaba pegando um pedaço do armário, ficando no local às vezes até impróprio por conta de ventilação, e aí tubulação de gás, né? Se acaba esquecendo, vai fazer depois que está com o piso feito lá e você não tem que achar um lugar para colocar a instalação de gás. Alarme, né? Sonorização, automação, internet tem que ser cabeada, né? Você vai fazer uma casa nova, construir uma casa, uma reforma completa ali, a gente não pode esquecer de como que vai ser o cabeamento da internet, né? Que não pode ser a mesma da elétrica, então você já rasgou toda a parede lá para passar a tubulação de elétrica, mas de passar uma tubulação para uma instalação da internet, né? Então, hoje não tem como a gente não ter essa preocupação no todo o processo. Automação, né? Hoje 1 milhão de equipamentos aí que com automação, até comandos de voz aí está cada vez mais presente, né? Nas construções, nos projetos que a gente tem que estar, né, atento a isso, né? Isso tudo que envolve a construção, tudo que envolve a vivência de uma pessoa dentro de um ambiente, né, de uma casa, por exemplo, a gente tem que estar atento porque a gente tem que atender essas demandas, né? Então, o comando de voz existe, talvez não seja um elemento super presente hoje, mas ela pode ser daqui a pouco, então, por que não deixar tudo preparado, né? Outra coisa, placa fotovoltaica, aquecimento solar, aquecimento da piscina, a própria piscina tem motor, né? Tem, enfim, a saída de entrada de água. Outra coisa que, né, chama muita atenção, e tem acontecido até com uma certa frequência aqui a alguns clientes, são os pets, né? Então, a importância do pet se eleva muito, né? E a gente está criando espaços, não é aquele canil que fica no canto que você constrói depois. É um ambiente já todo preparado, né? Quase que um quarto para o pet, né? E aí tem que ter toda a infraestrutura para atender a limpeza, higienização, ventilação bem feita, enfim. Acho que... Tinha mais um ponto? Pet... aproveitamento de água da chuva também, outra coisa que isso já está super presente também, né, em todas as construções, enfim, infinidade de informações, a gente vai isso colocar no AutoCAD ou no Revit, colocar lá e ele vai funcionar. Precisa toda de uma infraestrutura para que isso seja realmente funcional, né? E essa infraestrutura, elas se interferem entre elas. Então, olha a importância do projeto executivo. Realmente, aquele primeiro estudo preliminar, aquela ideia que a gente passou para o cliente ficou todo feliz, todo maravilhado, né, com aquele render maravilhoso, seja realmente construído e executado a contento e de acordo com o que foi lá atrás, a expectativa que você mesmo gerou lá atrás. Ok, pessoal? Acho que era a ideia geral que eu queria passar para vocês sobre compatibilização e projeto executivo, né? O projeto executivo que a gente está fazendo hoje, que vocês estão desenvolvendo hoje, na verdade, é um exercício de vocês terem uma noção mais inicial sobre essa o executivo só consegue ser concluído quando a gente tem a compatibilização dos projetos complementares, que é a infraestrutura toda que vai deixar essa residência, esse comércio, esse prédio que vocês desenvolveram de pé. Né? Agora, o que é importante é você ter essa familiaridade com esses projetos complementares, uma familiaridade com a execução de obra, né? Qualquer oportunidade que vocês tiverem, se vocês ainda não têm, ir para uma obra, ir para um canteiro de obras, para ver como tudo isso é executado, né? Como que é a sua própria construção, né? Os desenhos ali que você desenvolve, elas vão se tornando um ambiente de fato, e depois como essa infraestrutura toda que a gente fica sempre, muitas vezes, escondido, né? Dentro da parede, dentro da cobertura, dentro do forro, como que ela se comporta e como ela pode interferir na sua própria arquitetura.
E aí você já vai prevendo, seus projetos vão melhorando, porque você já vai prevendo essa relação, né, essa compatibilização, e quando o projeto de complementar chega, pequenos ajustes praticamente são resolvidos de forma muito mais simples. Ok? E o projeto executivo, com certeza, acaba sendo mais rápido também de ser desenvolvido.